certo. Então vamos lá. Para a gente ser breve também, né? Porque a gente já comeu um pouquinho de tempo já. Mas eu vou começar fazendo uma introdução sobre o projeto e uma introdução também sua. E aí a gente começa a falar realmente sobre o filme, tá? Só deixando aqui para o pessoal que está entrando, assistindo. Gente, tem um link do documentário fixado aqui na minha barrinha aqui de comentários. Eu fixei ele para que, caso alguém queira assistir, caso alguém esteja depois dessa conversa, esteja com vontade de ver, também ter suas próprias considerações, você pode acessar o link que está aqui nos comentários. Agora, para a gente poder falar sobre o próprio filme, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui. Tá dando para me escutar tudo direitinho, né? Tá sim, aqui tá tranquilo. Beleza. Deixa eu puxar pela quietinho. Vixe. Meu Deus, agora ela sumiu. Voltou? Voltou? Oi, oi. Impossível. Oi, Letícia. Tá me escutando? Eu estou lhe escutando. Eu só não estou conseguindo lhe Tá, ver. pera. Não voltou? Não. As outras pessoas que estão na live, elas. Oi, oi. Oi. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Ainda não consegue me ver, Letícia, aqui na live? Não, tá a imagem toda preta. Mas como eu te disse, se só eu não conseguir te ver, pode continuar. Tá. Gente, quem tá aqui assistindo a live consegue. Ingrid, que tá aqui, consegue dizer pra mim se você tá me vendo? Pronto, o Rafael, ele tá dizendo que tá conseguindo ver as duas. Pronto, o importante é isso. Eu consigo lhe ouvir, então tá ótimo. Beleza, então. Então vamos começar. Bom, gente, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo aqui. Se você do nada apareceu, aí você avisa também, tá? Nós somos o Cinema em Movimento, um circuito universitário sobre uma mostra de filmes, né? Que fala sobre os direitos humanos, sobre direitos humanos, diversidade, inclusão. E ele é realizado pela MPC Filmes, com o patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Nessa edição, a gente tem 5 filmes, a gente tem feito sessões de filmes, né? Dentre eles, O Olhe para Elas, que é um filme que a Letícia também já foi debatedora presencialmente. E foi ótimo, foi uma conversa muito proveitosa e muito legal. Nós, durante essa edição, a gente tem feito essa. Como é que eu posso explicar? A gente tem dividido entre sessões presenciais e a gente tem dividido entre sessões online, que são as lives. E mesmo sendo em live e também sendo presencialmente, todas as sessões elas são gratuitas, então você pode acessar de qualquer forma. Justamente por isso que eu disponibilizei o link aqui nos comentários para poder facilitar também das pessoas conseguirem acessar esses filmes, que às vezes não tão fácil assim de acesso de outras plataformas.
E eu queria que vocês também, já completando aqui, queria que vocês seguissem a gente, seguissem a MPC, para poder ficar por dentro do circuito universitário, dos filmes que são exibidos. Nós vamos ter outro circuito universitário daqui a pouco e outros filmes que também serão exibidos. Agora eu vou apresentar aqui nossa debatedora. Eu estou aqui com a Letícia Fernandes, ela que é nossa debatedora hoje. E eu vou dar uma mini biozinha dela. A Letícia é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, UFC, trabalha na Divisão de Legislação e Normas de Pessoal da Universidade Federal do Ceará e pesquisa na área de Direito Internacional com enfoque em Direito Ambiental. Eu queria, Letícia, primeiro te dar as boas-vindas. Queria muito que eu estivesse aparecendo para a gente poder discorrer de uma forma mais fácil, mas eu tenho medo de eu sair e depois dar um problema para a gente voltar. E eu queria que você agora se apresentasse e falasse um pouco sobre você. Bom dia, pessoal. Desculpa essa confusão inicial. Eu não sou muito adepta de redes sociais, mas sigo aprendendo. Agradeço a todos pela paciência. Eu sou formada em Direito, como a Carla disse. Eu tenho mestrado em Direito Internacional do Meio Ambiente. Mas quando a gente faz mestrado, nós temos várias cadeiras que tangenciam outros temas, como os temas sociais e tudo. Por isso, eu me senti à vontade para tratar desse tema que a Carla trouxe com esse documentário, que é muito interessante, que eu recomendo bastante, que todos assistam, porque é um documentário humanizador. Eu estou muito feliz pelo convite da Carla, que bom que deu certo. Bom, vamos lá. Letícia, eu queria primeiro, né, antes de tudo, né, a gente está falando sobre um filme que ele é bem complexo e ele tem muitas camadas, e justamente por isso eu vou trazer aqui, antes da gente de fato iniciar, uma rápida sinopse dele, né, para a gente poder, para quem não assistiu, poder entender um pouco do que acontece durante o filme, né? Ele é um documentário, né? O Olhe para Elas é um doc. Só um minuto aqui para eu. Pronto. O Olhe para Elas é um documentário que acompanha a vida de algumas mulheres que têm um fato em comum, né? Elas são mães e vivem longe dos seus filhos, além da condição delas estarem aprisionadas. Então, cada uma dessas histórias delas, mesmo com as, né, suas particularidades e vivências, representa uma questão de gênero e a realidade de mais de milhares de mulheres brasileiras, né? Então, através desses relatos dessas protagonistas, é possível que a gente consiga observar as graves consequências das omissões do Estado em relação ao encarceramento feminino, como carência de material de higiene pessoal, deficiências nos atendimentos de assistência social, psicológico, psiquiátrico e a falta de informações sobre os filhos que ficam do lado de fora. Então, a gente tem muito isso durante o filme. O filme ele discorre muito sobre a vivência dessas mulheres, mas mais do que isso, vai mostrando as suas dores, suas fragilidades, e eu acho que ele é um filme muito sensível para trazer esse outro lado, né? Que a gente muitas das vezes esquece e não aborda. Então, agora que eu trouxe um pouco sobre a sinopse do filme, eu queria primeiro pedir para que você falasse, Letícia, sobre a sua percepção em geral que você teve pelo filme, e se você também quiser falar sobre o próprio audiovisual do Olhe para Elas, também se sinta super à vontade, mas eu queria que você falasse o que te tocou exatamente. É um documentário extremamente sensível e que busca trazer à vista algo que é invisível. Porque quando a gente pensa em população carcerária, dificilmente a gente pensa na população feminina. Até porque somos uma minoria, né, nesse ponto. E é necessário todo o estudo em cima do que leva essas mulheres a cometerem crimes, do que leva essas mulheres a integrarem essa população carcerária, inclusive em vários. Em várias vezes, muitas mulheres retornam, a gente vê que elas são filhas de mulheres que foram encarceradas e elas retornam ao encarceramento. É necessário um estudo sociológico em torno disso e esse documentário ele escancara esse fato.
Até porque esse cenário atual, em que há um desrespeito aos direitos humanos dessas mulheres encarceradas, ele gera um ciclo vicioso de vulnerabilidade, em que as filhas dessas mulheres acabam se tornando vulneráveis e futuras candidatas a serem encarceradas. Esse documentário, ele demonstra isso de forma muito sensível, ele mostra casos concretos, e ele vai retratar como essas mulheres, elas encaram o sistema penitenciário ao qual elas estão sujeitas. Então, foi um documentário que a mim foi muito esclarecedor, porque eu não tinha tanta noção de como é a vida dessas mulheres até ver o documentário, e isso me instigou a pesquisar mais e a procurar dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais para tentar entender todo esse cenário, para tentar entender como que se chega até isso. Eu acho que essa é a principal função desse documentário, fazer com que as pessoas olhem para isso que está invisível e se instiguem a pesquisar, a procurar, a tentar entender o que leva a esse fenômeno. E eu acho interessante porque o filme, como eu disse, ele traz uma sensibilidade, então a gente vê todo um teor social de vulnerabilidade que essas mulheres elas sofrem, mas a gente também vê a sensibilidade de trazer realmente os relatos dessas mulheres, o que elas vivem e suas vidas fora disso, né? Porque às vezes a gente vê documentários falando sobre pessoas encarceradas e não muito se fala sobre as mulheres encarceradas, uma coisa que é bem estranha, né? Mas os documentários que a gente vê, eles não vão a fundo sobre a vivência dessas pessoas. Então a gente não sabe o que acontece. E aí é muito interessante isso que você disse, porque a gente está vendo a vivência dessas mulheres por uma outra perspectiva. Eu estou vendo a vivência dessas mulheres pela perspectiva de que a minha mãe foi presa, a minha mãe era uma mulher encarcerada, eu tive problemas sociais. Então é realmente, como você disse, um ciclo vicioso de vulnerabilidade. E já adentrando mesmo nessa perspectiva, a relação do Estado com o encarceramento feminino é uma das questões centrais do documentário. Eu queria que agora, pensando nesse contexto de Fortaleza, do Ceará, eu queria que você avaliasse a atuação do poder público em relação às políticas de ressocialização e ao próprio suporte psicológico social para as mulheres privadas de liberdade. Na sua opinião, existem iniciativas que você considera exemplares ou lacunas que você considera, assim, gritantes? O processo de ressocialização, não só no Ceará, mas no Brasil todo, ele é falho. Ele é falho a início pelo desrespeito aos direitos humanos dentro do ambiente penitenciário. Uma ressocialização, ela parte, como o próprio nome já diz, de uma reinserção social. E como é que eu posso reinserir socialmente uma pessoa que ela está em um ambiente de sociabilidade de baixa qualidade, um ambiente de sociabilidade em que ela não tem perspectiva de futuro ou tem uma perspectiva mais baixa de futuro? Existe sempre uma necessidade de se tratar a ressocialização como prioridade do nosso sistema penitenciário, porque a principal função do sistema penitenciário atual é evitar o crime. E o evitar o crime passa por evitar a reincidência. Então, é realmente muito relevante que sejam feitas políticas de reinserção social. E aqui no Ceará, apesar de existirem iniciativas que tentem levar saúde, que tentem levar a humanidade ao parto, porque ocorrem partos dentro do sistema penitenciário, ainda é escasso, ainda é pouco para a necessidade atual que se tem. Tá me escutando? Estou escutando. Pronto. E uma coisa que eu achei muito interessante e forte no filme é que essas mulheres, elas contam como é que funciona o processo de, assim, né, de uma forma tentando ser um pouco mais explícita, assim, de desapego, assim. Então essas mulheres, elas têm seus filhos dentro daquele encarceramento, elas passam um período com daqueles filhos amamentando, em algum momento aqueles filhos eles vão embora. Então, eu acho que o filme ele mostra muito bem isso, né? Essas mães, a dor dessas mães, né? De que eu tive um período de conexão e agora bruscamente, assim, eu perco essa conexão.
E no documentário a gente vê consequências da separação entre essas mães e filhos causadas pelo encarceramento, como eu disse. Aqui no Ceará, especialmente em Fortaleza, a gente sabe que a rede de apoio comunitário desempenha um papel que tenta ser fundamental para enfrentar essas realidades, né? Eu queria que você me dissesse, assim, como é que você enxerga o papel das organizações locais, como coletivos de mulheres, a gente sabe que existem, como movimentos feministas, nesses processos de resistência e apoio às famílias impactadas pelo sistema prisional, principalmente sobre esse laço, né, entre mãe e filho. De início, a gente tem que entender que as organizações sociais elas entram onde há vácuo estatal, onde o Estado não alcança ou alcança parcamente, é necessário a sociedade ver aquele vácuo e tenta ocupá-lo. Então, quando a gente vê uma atuação de organizações sociais, via de regra, é onde o Estado não alcançou. Então, essas organizações sociais, elas vão pegar exatamente a falha do Estado e vão trazer o apoio a essa mulher que ela não teve pelo ente estatal. São essas organizações, então, elas vão tratar da reinserção depois que essa mulher sai do encarceramento. Essas organizações sociais, elas vão ser exatamente quem trata quem vai acolhê-las após o encarceramento, que é algo que o Estado falha em fazer. Existem iniciativas legais, como, por exemplo, isenções de impostos, de taxas e impostos para empresas que ocupem uma parcela de seus empregados com ex-presidiários, que é justamente para incentivar essa reinserção, mas a gente sabe que a mácula social é muito grande. Essas organizações sociais, elas vêm acolher onde existe essa mácula. Elas vão receber essas mulheres e vão dar o suporte. Fora que essas organizações sociais, muitas vezes, elas apoiam, elas atuam dentro das penitenciárias e muitas vezes elas vão, inclusive, registrar as falhas os descumprimentos a direitos humanos e elas vão defender esse lado mais frágil. Sim. Assim, né, o filme ele aborda a invisibilidade e a marginalização dessas mulheres. Não só eu tô falando de um filme que está abordando esses temas numa penitenciária no sul do país, mas trazendo aqui para o nosso estado, eu tô tentando trazer sempre isso para cá. Existem comunidades que são historicamente marcadas pela exclusão social e pela luta de direitos, como os movimentos periféricos, a gente sabe disso, né? Eu queria que você comentasse sobre como que essas questões de gênero, de raça, de classe interseccionam, assim, né, na realidade de Fortaleza, sobretudo e principalmente nos bairros periféricos e de que forma, assim, isso reflete no sistema carcerário. A questão da interseccionalidade dos fatores sociais é um ponto que é bem interessante, já é estudado há uns 50 anos nas políticas sociais, mas é um fato ainda hoje bem relevante, porque a gente analisa a questão da hipervulnerabilidade. A interseccionalidade são quando fatores sociais se juntam e aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo perante a sociedade. Por exemplo, uma pessoa que é mulher, ela já tem uma vulnerabilidade. Se ela é uma mulher preta, ela tem dois fatores sociais de vulnerabilidade. Ela tem a intersecção desses fatores. E essa intersecção, ela gera um problema de acesso a direitos. Normalmente, essas pessoas, mulheres pretas e lésbicas, por exemplo, são pessoas que têm dificuldades, mulheres trans, que elas têm muita dificuldade de acessar direitos. Tanto é que, por exemplo, mulheres trans têm a expectativa de vida mais baixa dentre os estratos sociais do Brasil. E nós temos, quando a gente trata da periferia de Fortaleza, nós temos a pobreza, a interseccionalidade da pobreza com a interseccionalidade de gênero e raça. Quando nós juntamos essas vulnerabilidades, a gente tem pessoas que são mais propensas a cometer crimes, não por um determinismo biológico, mas e nem por um determinismo social, mas porque elas não têm o suporte da sociedade e do Estado. Então, elas vão buscar sua sobrevivência de outras formas, elas vão buscar estruturas sociais que as acolham. Às vezes, essa estrutura social se encontra na criminalidade. É uma coisa que a gente pode trazer do documentário.
No documentário, nós vemos que a maioria das mulheres elas são presas por tráfico de drogas. E normalmente elas estão. Esse crime dela está relacionado aos crimes de seus companheiros. Então nós temos um. E muitas dessas mulheres, inclusive, elas sofrem violência doméstica. É retratado no documentário. E nós temos então uma ideia de que a mulher ela acaba sendo levada pelo homem a cometer esses crimes, porque o parceiro dela foi preso pelo tráfico de drogas, então ela vai levar essas drogas à penitenciária do marido, vai traficar essa droga, e às vezes ela é presa por causa disso. Isso desestrutura o núcleo familiar que já era desestruturado, aumentam essa desestrutura, né? Porque o homem já estava preso e a mulher passa a ser presa. Então, nós temos esse problema, principalmente na periferia. A gente fala de Fortaleza, mas isso é um problema bem generalizado. A interseccionalidade de cor, raça, gênero e de situação social, ela é o principal fator para se analisar quando você quer evitar crimes. Se você reduz a vulnerabilidade dessas pessoas que têm esses fatores sociais, você consideravelmente vai reduzir a quantidade de crimes. É bem interessante, inclusive, a gente retratar isso, porque essas mulheres elas são tão mais vulneráveis que elas não conseguem gozar dos direitos que a lei lhe dá. Por exemplo, analisando de uma forma global, a maioria das mulheres que são presas hoje no Brasil, elas são presas por crimes não violentos. Crimes contra a pessoa, como homicídio, aborto, lesão corporal, sequestro, cárcere privado, são só 3,3% das mulheres presas. A maioria dessas mulheres, elas são presas por furto, elas são presas por tráfico de drogas, e não é aquele tráfico que a gente... Não são os grandes traficantes, elas são as pessoas que levam as drogas. Esses crimes de menor potencial ofensivo, considerando que elas são mães, que ela tem crianças abaixo de 12 anos para cuidar, isso poderia ser o suficiente para que elas tivessem elas cumprissem a pena em regime aberto, ou então elas cumprissem a pena com uso de tornozeleira, mas você não vê isso como uma realidade. Isso é um privilégio para uma parcela pequena, que normalmente são de pessoas que não têm esses fatores de vulnerabilidade. É interessante como você vê isso retratado nesse filme com muita frequência. Apesar de ser um estado do sul do país, a maioria dessas mulheres que falam no documentário, elas são mulheres pretas. A maioria dessas mulheres, elas são de extrato social muito baixo. Boa parte delas era moradora de rua. E uma boa parte delas, elas cometeram seus crimes motivadas pelos seus parceiros. E deixam famílias desestruturadas em que meninas, crianças, têm que cuidar de seus irmãos e se reinicia esse ciclo. Elas vão se casar cedo porque elas precisam sustentar a família. E esse casamento, às vezes, não é o casamento ideal. Elas vão sofrer violência doméstica, elas vão acabar na rua e vão voltar e vão ser encarceradas. E assim se fecha esse ciclo de vulnerabilidade. E existe, durante o filme, diversas mulheres que falam sobre isso, mas uma em específico chamou minha atenção, que ela é uma mulher em que a mãe dela foi uma mulher encarcerada e ela já estava na segunda vez, né, presa, encarcerada. E aí ela conta, né, que ela vive com o parceiro dela já estava preso, já estava encarcerado, e ela conta que a filha dela não tem para onde ir, então ela fica com uma amiga. Então ela deixa a filha na casa de uma amiga, enquanto ela está nesse período de encarceramento. E aí, como você disse, esse ciclo ele vai acontecendo por diversas vezes. Porque essa criança ela não vai ter o pai e a mãe, ela está nas mãos de certa forma de uma pessoa desconhecida, um amigo, não é um parente, não é uma pessoa próxima assim, né? E aí isso vai acontecendo. Essa pessoa vai indo para outras pessoas, e a gente já vê que essa mãe que está encarcerada, ela já vem também de uma outra mãe encarcerada, e essa realidade ela de certa forma, de uma forma que talvez nem seja perceptível, ela vai se repetindo, né? E a gente sabe que isso com certeza impacta essas comunidades vulneráveis. Essa mulher era uma mulher moradora de rua. E
assim como o documentário ele reflete as omissões do Estado no encarceramento feminino, que a gente tem falado durante essa nossa live, a gente pode traçar paralelos com a exclusão e a marginalização de mulheres em áreas urbanas. Então, eu queria, novamente, né, como a gente está tendo essa conversa, que você falasse sobre como o direito público e a atuação jurídica, assim como a mulher advogada também, podem contribuir para tornar essas mudanças mais inclusivas e reduzir as desigualdades sociais na cidade. Porque eu acho que quanto mais a gente tem visto essas desigualdades, mais nós continuaremos vendo essas mulheres em situações de vulnerabilidade, essas mulheres que não têm essa estrutura e esse apoio do Estado sendo encarceradas. Na realidade, a saída não tem como não ser passar pelos estudos e pela produção de políticas públicas baseadas em evidências. As políticas públicas, elas precisam ser baseadas em pesquisas para serem efetivas. Eu tenho que saber o que realmente, onde que eu investi o dinheiro, vai trazer uma solução efetiva. Então, os operadores do direito, eles vão entrar aí. Os operadores do direito, eles podem fazer pesquisa, eles devem fazer pesquisa para entender qual é o papel do direito, para entender como que porque políticas públicas, elas necessariamente vêm de leis. No Brasil, você não faz uma política pública sem ter um instrumento normativo embasador. Você tem que ter um decreto que seja, normalmente é uma lei. Então, é necessário que essa lei ela seja pensada com base em evidências. É necessário que que a população exija que essas políticas públicas ocorram com base em estudos científicos que analisem o que realmente é efetivo. Isso é algo que é falho no Brasil. No Brasil, você vê pseudociência embasando políticas públicas. E existe também uma noção social que é muito incutida em certos setores sociais de que o direito penal ele deve entrar como punição e vingança social. O direito penal de vingança, que é algo que é desatualizado em talvez 150 anos, considerando as nossas evoluções na área penal, o direito penal de vingança, ele é um direito penal que é baseado em você combater o criminoso e não você combater o crime. E é isso que a gente tem que analisar dentro das políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas que busquem um direito penal ressocializador e de reintegração da sociedade. É necessário que... Então, como que... A pergunta daquela foi como que nós, operadores de direito, podemos ajudar? Primeiro, fazendo essas pesquisas. Segundo, exigindo, buscando a concretude desses direitos que já tem, que já existem, e buscar a existência de direitos que consigam concretizar direitos humanos. São os direitos meios, são as garantias. O papel do advogado, agora não só do operador de direito em geral, mas do advogado em específico, e do defensor público, é fazer valer essas garantias, usar essas garantias para executar esses direitos. E isso é extremamente relevante. Letícia, agora trazendo um pouco, né, de novo, para dentro do que aconteceu dentro do filme, existe uma cena dele que me chama muito a atenção também e que me pegou muito durante alguns dias, que eu fiquei refletindo e comentando com outras pessoas. Existe uma cena em que uma mãe, ela conta que ela perdeu seu filho pela violência que no seu então companheiro na época fez com ele. Então, ela tinha ido trabalhar e o seu companheiro, ele assassinou seu filho brutalmente, espancando ele, né? Sendo bem isso daqui claro. E aí essa mulher, ela é presa, porque o que constata lá é de que ela foi negligente com aquela criança, né? Como uma mãe que foi trabalhar e deixou seu filho desprotegido, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu, leiga que sou, assim, na lei, né, infelizmente, eu queria entender o que ocorre numa situação como essa, para uma mãe dessa ser encarcerada, uma mulher negra, mãe, ser encarcerada, sem um relato concreto de que ela fazia parte daquelas violências que aquela criança sofria, mas que por ser negligente, por uma mulher estar atuando como uma mulher que trabalha,
ela ser encarcerada e pegar anos de prisão? A resposta, Carla, é que, infelizmente, não existe operador de direito neutro. Operadores de direito estão insertos na sociedade, eles têm um fundo, eles cresceram na sociedade e eles vão absorver os valores dessa sociedade. A nossa sociedade ela é muito machista, ela é sexista, ela encaixa mulheres em papéis sociais aos quais elas têm que se adequar. E o papel principal da mulher em sociedades latino-americanas é o papel de mãe, é o papel de matriarca. Então, dá-se a essa mulher, sozinha, a obrigação de cuidar e de proteger. Se fosse um homem, se fosse uma mulher, inclusive a defensora no documentário, ela narra essa ideia. Que se fosse o caso contrário, se fosse uma mulher que matou o filho espancado enquanto o homem estava trabalhando, esse homem nunca seria condenado por negligência. A lei, ela busca uma neutralidade, a letra da lei, mas mesmo ela nunca vai ser neutra, porque quem cria a lei é o legislativo, e o legislativo é um reflexo da sociedade. Mas os operadores do direito, eles também têm as máculas sociais que são, são reflexo dos valores da sociedade em que eles são insertos. Então, não se pode esperar que um juiz que cresceu numa sociedade machista, em que mulher tem a obrigação de cuidar e o homem se exime, não se pode esperar dele outra visão. Então, é outro ponto que é necessário. Uma reforma nessa abordagem, nessa forma de ver o mundo, ela passa da origem. Ela não vai melhorar nessa geração, porque isso já está incutido na gente. Infelizmente, é uma situação que a gente vai continuar vendo por muitos e muitos anos ainda, mas que cabe a nós mudar. Uma educação mais abrangente, uma educação libertadora mesmo, em que a gente aprenda que seres humanos não são colocados em caixas, em que a gente aprenda que mulheres, porque aí a gente volta àquele tema da vulnerabilidade e da interseccionalidade. Isso é um claro exemplo de como ser mulher por si só no Brasil já te dá uma vulnerabilidade. A mulher, ela é punida por algo que ela não fez, tudo porque a sociedade vê nela a obrigação de cuidar. Existe um estigma da mulher. Se a mulher não cuida e alguém faz mal à criança, a culpa é dela. O mesmo não acontece com o pai. O pai, a maioria das vezes, nem existe. Nós temos uma grande quantidade de famílias monoparentais, que é outro ponto. A mulher, quando a gente pega vamos pegar dados. Nós, mulheres, temos, em média, salários 20% menores que de homens. E a maioria das mulheres são chefes de família nesse país. Ou seja, elas sustentam a casa. Quando a gente pega esse cenário, você pega uma família em que a mulher trabalha, não consegue cuidar porque trabalha, e ainda assim é uma família pobre, é uma família que não tem como investir em educação, é uma família que não tem uma estrutura básica. E é daí que surge a criminalidade. Não é um determinismo social, porque a gente pode mudar quando o Estado entra, quando as organizações entram, mas a organização social ela vai entrar onde há vácuo do Estado. Onde há vácuo do Estado, ou entra a sociedade ou entra o crime. Então, a gente tem que investir numa mudança social de base, uma mudança radical. Radical no sentido etimológico da palavra, uma mudança de raiz. Porque sem isso, as massas vão continuar podres. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Não, e eu acredito que porque assim, a gente está falando de uma mulher que perdeu um filho e tinha um outro filho, né? E a falta de informação sobre os filhos das mulheres encarceradas, que é abordado no filme, as mulheres chorando, eu quero saber do meu filho, eu não vejo meu filho há 6 meses, eu não vejo meu filho há 1 ano. É um reflexo também da negligência do Estado. E assim, né? Eu não sei se você acredita, mas eu queria saber se você acredita que a legislação brasileira oferece meios eficazes para a proteção e o acompanhamento das crianças em situação de vulnerabilidade quando suas mães estão presas, que eu já sei a resposta, mas você acredita que seria necessário um marco legal específico para esse contexto? Porque a gente vê na prática, e é uma coisa que eu acho interessante você pontuar, que você pontuou aqui durante essa live, que a gente está falando de mulheres encarceradas no sul do país. E o que essas mulheres
mulheres passam no sul do país para o que. E a gente faz essa dualidade, essa diferença entre o que essas mulheres passam no sul para o que essas mulheres aqui do Ceará e dos estados do Nordeste passam. Então, assim, aquelas mulheres, elas não veem seus filhos há 6 meses, 1 ano, 2 anos. E eu queria que você falasse mesmo sobre o que você acredita, né? Você acha que é necessário um marco legal específico para esse contexto e sobre o acompanhamento mesmo dessas crianças em situação de vulnerabilidade que são completamente descartadas, assim, pronto, sua mãe está encarcerada e agora? Né? O que acontece com essas crianças? Um marco legal é sempre relevante, certo? É sempre bom você ter esse direito escrito. Você viu isso com a Maria da Penha, com a Lei Maria da Penha, que foi uma exigência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso Maria da Penha. Um marco legal é extremamente relevante, mas não é suficiente. Nós temos, pronto, a exemplo, nós temos para a violência doméstica um marco legal muito importante, que é a Maria da Penha. Poucos países têm uma lei tão avançada quanto a nossa nesse ponto, mas ela não é cumprida. A gente vê todos os anos o aumento dos números de violência doméstica, de feminicídio. Sim. Oi, Carla? Pode continuar falando, estava só complementando. Pois é, nós temos esse ponto. Não adianta uma lei que não é cumprida. Não adianta lei para inglês ver, que é e que isso existe no Brasil há séculos. A expressão lei para inglês ver fala da lei Eusébio dos Queiroz que proibiu o tráfico negreiro. Era uma lei para agradar os ingleses, mas que na prática está aí o caso de Valongo no Rio de Janeiro para comprovar que existiu por muito mais tempo depois disso. Então, a gente tem um marco legal, está longe de ser o suficiente. É importante, muito importante. Porque o marco legal, ele faz o direito existir. Quando o direito existe, você consegue cobrar. Quando o direito não existe, é muito mais difícil você cobrar. E é por isso que uma Maria da Penha precisou chegar na Corte Interamericana de Direitos Humanos para sobreviver. Para literalmente ter o direito a sobreviver. Então, se você me pergunta, é importante o marco legal? Definitivamente. Mas, mais do que o marco legal, é a mudança de mentalidade social. O Brasil é um país que é inflacionado de leis. A nossa Constituição é uma Constituição enorme. Nossa Constituição inclui a existência de um colégio municipal. É uma Constituição extensa. E é uma Constituição muito moderna até hoje. Ela é considerada uma Constituição extremamente moderna porque ela dá direitos que outras constituições nem pensam. Sim. Mas de que adianta se eu não faço cumprir? Nossa Constituição dá uma função social para a propriedade. Eu não faço cumprir essa função social. A nossa Constituição dá direito à criança e adolescente. Nós temos um capítulo só para criança e adolescente na Constituição. E ainda assim nós temos essa vulnerabilidade dessas crianças. Elas têm direitos no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o direito ao acompanhamento da família, a proteção tripartite do Estado, todos os níveis estatais têm que proteger essa criança e a sociedade tem que proteger essa criança. Mas na realidade nós temos aqui um problema que é o fazer cumprir. A gente precisa de uma mudança de mentalidade antes de mudar a lei. É mais importante uma mudança de mentalidade, porque se nós tivermos uma mentalidade avançada, nem da lei a gente precisa, que a lei existe para regular as relações sociais quando existem falhas nelas. Se não existem falhas, eu não preciso de leis. Sim. Letícia? Deu uma travada aqui. Tinha um limite de tempo para uso do Instagram que estava vencendo. Eu estava mudando agora. Ah, pronto. Tá dando para me escutar, né? Pronto, tô sim. Pronto. Eu acho que para a gente já ir caminhando para o fim, para a gente já... Assim, né? A gente ainda tem um pouquinho de tempo, mas para a gente já ir caminhando. O documentário, ele... assim, né, ele evidencia as condições desumanas enfrentadas por essas mulheres encarceradas, agora trazendo um outro ponto. A gente vê a falta de higiene pessoal para essas mulheres, o que é entregue a elas, além da falta de assistência psicológica também, né?
essas mulheres elas não têm assistência psicológica nem no início, nem no meio e nem no fim, né? No fim, que eu digo, no processo de volta à sociedade e toda essa ressocialização mesmo, né? Então, ele evidencia essas condições que são enfrentadas por essas mulheres encarceradas, como essa falta de assistência social, como essa violação dos direitos fundamentais mesmo. E considerando considerando o seu conhecimento sobre direito, eu queria entender como é que, na sua opinião, o Brasil ele poderia se alinhar mais efetivamente aos tratados internacionais de direitos humanos para melhorar mesmo o tratamento dessas mulheres no sistema penitenciário, sabendo que a gente está num país que, infelizmente, não cumpre com todas essas assistências para essas mulheres. Quando você estava falando, estava até me vindo à cabeça. A saúde menstrual da mulher, ela é algo que é discutido a nível de ONU. É um problema global. Sim. Mulheres ao redor do mundo deixam de ir para a aula porque não tem absorventes. Se isso é um problema sério fora das penitenciárias, você imagina como é lá dentro, onde as pessoas são apagadas, as pessoas são invisibilizadas. O que acontece e acontecia, por exemplo, com as pessoas que tinham problemas mentais há algumas décadas, o que acontece é a busca da invisibilização do problema. Se o problema não aparece, ele não existe. E o que nós temos é um problema bem concreto de falta de direitos humanos para essas mulheres encarceradas, que são uma população pequena, mas significativa ainda assim da nossa população e que gera aquele ciclo que a gente já falou várias vezes, o ciclo vicioso de vulnerabilidade, em que uma geração é vulnerável e essa vulnerabilidade ela vai passar para a próxima. Quando a gente fala de tratados internacionais, existe algo chamado controle de convencionalidade. Quando o Brasil ele entra num tratado internacional e ele é aprovado na forma da lei, esse tratado ele entra ou como norma constitucional ou ele entra como norma infralegal ou supralegal, o que significa que ele é acima das outras leis. Então, um tratado em que o Brasil se vincule, ele é exigível. E a gente faz isso no STF por meio do controle de convencionalidade, certo? Então, quando a gente fala de tratado, ele tem valor de lei, ele é equivalente à lei. Quando a gente pensa em alinhamento, a gente pode pensar em alinhamento às normativas internacionais como é que se diz, organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU. E aí é muito interessante saber que o Brasil ele tem as ODS, as metas de desenvolvimento, os objetivos de desenvolvimento da ONU internalizado em tratado. Nós temos lei que diz que nós precisamos alcançá-los. E a igualdade de gênero, por exemplo, é um dos pilares, é um dos objetivos, alcançar a igualdade de gênero. E a saúde menstrual está incluída nesse ponto. Sim. O que é necessário? De volta, aquela saída de sempre. Políticas públicas. Políticas públicas, elas são a lei posta em prática. Políticas públicas é o que executa a lei. Não adianta eu ter uma lei se eu não tenho uma forma de executá-la. Por exemplo, hoje eu estava lendo uma matéria interessante que falava sobre mulheres com endometriose e sobre o fato de que essa doença causa milhões de gastos para os cofres públicos em tratamento de saúde, mas que agora ela vem sendo discutida. E agora é que se está pensando em uma política pública. Então, existem os problemas e eles precisam entrar na agenda. Enquanto esses problemas não entrarem na agenda, não vai ser pensada soluções. E como é que esse problema entrou na agenda, o problema da endometriose? Quando uma mulher deputada que tem a doença e viu a necessidade, está botando para frente, está tentando botar para frente projetos de lei que tentam trabalhar dentro do sistema de saúde a prevenção a essa doença. Então, quando a gente vê o legislativo que não representa a população, que não leva os problemas da população, que nós não vamos ter políticas públicas boas o suficiente, que vão resolver problemas reais da população. Tudo perpassa por uma educação sólida. Não existe solução fácil para o Brasil, não é uma lei que vai resolver.
Não é até mesmo uma política pública sozinha também não vai resolver. Você precisa de um contexto que permita que essas políticas públicas elas gerem consequências. Você precisa que os problemas reais da sociedade entrem na agenda. E isso seria você tentar se alinhar ao pensamento externo. Quando você pega um problema, vamos dizer, eu tenho essa ODS que trata da igualdade de gênero. Eu tenho que cumprir essa ODS, eu tenho interesse nessa ODS. Ela vai entrar na agenda de políticas públicas. Aí eu vou pensar em soluções, ou então eu já tenho soluções pensadas. E aí é quando eu vou realmente resolver esse problema. Se não tem interesse, não entra na agenda. E se não entra na agenda, não é resolvido. E aí, perfeito, perfeito mesmo. Bom, eu acho que nem tenho muito o que falar. Eu acho que a gente conseguiu discorrer bastante sobre o filme. Mas agora, chegando para o finalzinho, eu queria que você falasse o que você achou mesmo, suas considerações sobre o filme finais, falasse sobre sua opinião de como que foi feita a estrutura do filme e contar um pouquinho sobre a sua opinião de uma forma geral mesmo, do Olho para Elas. A primeira coisa que se tem a dizer é que esse documentário eu assisti com minha mãe. E eventualmente estávamos as duas lacrimejando porque a situação é muito triste. E isso é o que a gente precisa. A sensibilização da sociedade para que o problema exista, para que o problema não fique invisível. E esse documentário, eu achei ele de extrema relevância nesse ponto. É um problema que ninguém pensa muito nele. Não é um problema como, por exemplo, ruas esburacadas que a gente passa com o nosso carro por cima. São pessoas hipervulneráveis que estão em uma situação de total abandono e desrespeito dos seus próprios direitos, dos seus direitos fundamentais, dos seus direitos humanos. E essas pessoas são invisíveis. E daí vem o nome do documentário, Olhe para Elas. Esse documentário faz isso, ele abre uma janela para que essas pessoas invisíveis possam ser vistas. E a estrutura do documentário é exatamente essa, dar voz a essas mulheres. O documentário todo ele é baseado em entrevistas, ele é baseado em falas, ele é baseado em imagens. Então, ela é uma janela aberta para a sociedade poder perscrutar um pouquinho o que tem nesse ambiente escondido, nesse ambiente de invisibilidade, nesse ambiente de não existir, é um não ser. Aquilo é um não ser. Eu pego o que a sociedade entende como é um lixo e eu coloco naquele ambiente onde ela não vai ser vista. E esse documentário, ele diz, não, nós precisamos olhar para elas existem, elas são seres. Existe nesse ambiente o que a gente pode chamar de estado inconstitucional de coisas, que é uma importação que a gente trouxe da Corte Suprema colombiana e que agora o STF vem adotando. Adotou, por exemplo, quando entendeu que a situação dos moradores de rua durante a pandemia formavam um estado inconstitucional de coisas. E também quando tratou dos penitenciários de maneira geral e disse que os presos atualmente, as penitenciárias existem em um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, é um estado que não condiz com o direito. E esse documentário ele deixa isso com uma clareza límpida. Ele mostra que o direito não entra para essas mulheres. A Constituição ela não passa por aquelas grades. E eu gostei muito, eu agradeço muito pelo convite para participar desse projeto, que eu achei muito importante. E seria muito bom que se todos os futuros operadores do direito pudessem ver esse tipo de documentário, pudessem olhar um pouquinho por essas janelas. Porque assim a gente evita juízes como aquele que deu culpa a uma mulher que perdeu seu filho pela agressão do marido, o marido espancou a criança até a morte, e ela ainda foi revitimizada. Ela era vítima, provavelmente ela também sofria de violência doméstica, se não me engano até é dito. Ela perdeu o filho e ela perdeu a liberdade. A gente precisa de uma sociedade que, principalmente de operadores do direito, que superem essa estrutura social machista, essa estrutura social racista, e que cheguem nos centros de poder e consigam fazer diferença. Então, esse documentário é essencial. Documentários como esse deveriam ser passados todos os semestres para futuros operadores do direito, para sensibilização e para humanização. Perfeito.
E dentre isso, eu queria primeiro te agradecer, Letícia, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente falando sobre isso. É de extrema importância. Eu também concordo com você que deveria ser passado e eu digo mais, eu acho que deveria ser passado dentro das universidades, dentro das escolas e para o público mesmo em geral, assim, não é um tema abordado. Sim. Realmente, o Olhe para Elas, do nome até o fim do documentário, ele conta a história dessas mulheres que não são vistas, que não são faladas e que precisam ser vistas e precisam ser faladas. Então, eu queria te agradecer, queria muito agradecer pela participação, tanto dentro da sessão quanto agora da live. Queria dizer que eu espero que a gente, que essas portas elas estejam abertas para outras vezes a gente poder falar sobre o filme, da gente poder falar sobre as nossas perspectivas e trazer realmente à memória as perspectivas de outras pessoas dentro da nossa sociedade. E queria que a gente realmente mantesse esse laço, mas eu queria muito agradecer pela disponibilidade, por estar aqui podendo falar com a gente. E eu espero que isso realmente seja assim, duradouro, né? Essa parceria, que a gente possa ter outros momentos. Queria agradecer mesmo. E também queria dizer que amanhã nós teremos mais lives falando sobre outros filmes do projeto. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo com a gente. A gente realmente tá quase certinho no tempo, mesmo porque a gente demorou bastante tempo para conseguir, de fato, a conexão aqui para a gente conseguir Verdade. falar. Mas agora eu acredito que a gente conseguiu bater bem certinho com o tempo. E é isso, eu queria agradecer para a gente poder encerrar. Agradeço demais, Carla. Foi excelente essa oportunidade. Se você puder me convidar mais vezes, estarei sempre disposta, porque foi uma excelente oportunidade e é um projeto muito bonito e necessário. Bom, obrigada. É isso, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Tchau, Letícia. tchau. Tchau, tchau.